Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso, trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Essa teologia, ela exclui todas as cartas de Paulo e a parte editada do livro de Apocalipse. Deve ser uma teologia para o século XXI em diante. Por revelação divina, eu desvendei o livro de Apocalipse, o livro de Daniel e as cartas do apóstolo Paulo. O livro de Daniel, eu costumo dizer, sobre o livro de Daniel, eu costumo adiantar o seguinte, que ele informa que nós estamos a 700 anos do fim e que de agora em diante o cristianismo de Jesus Cristo ressurgirá com muita força e conquistará todas as outras religiões que ensinem seus aderentes a adorarem a Deus em espírito e em verdade. E as cartas do apóstolo Paulo são um empecilho para que os seres humanos jamais cheguem ao cristianismo de Jesus Cristo. O livro de Daniel, ele trata da reconsagração do templo, que deve acontecer daqui a 350 anos, quer dizer, em datas, assim, uma coisa bem móvel, quer dizer, com um intervalo bem grande de tolerância, assim, mas cerca de 350 anos deverá acontecer a reconsagração do templo, quando o cristianismo cumpriu seu papel, conforme está escrito em João 11:52, que Jesus foi morto, para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Muito importante saber disso. Quero fazer uma ressalva, como sempre, em todos os meus vídeos, sobre reconsagração. A primeira revelação divina que me foi dada foi sobre mediunidade. Jesus me aparece e diz que Centro Espírita não é lugar para você, então imagino que não é para você também. Que lá há o risco de você ser enganado ou enganada pelos demônios ou espíritos maus. Eu defendo a lei de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. Creio que você também faça o mesmo. Por isso eu peço que você deixe um like nesse vídeo, ative o sininho de notificação e que se inscreva no meu canal. Nosso assunto hoje são as metáforas maldosas do apóstolo Paulo. O que são metáforas? É uma linguagem figurada, que fica até muito bonito, mas por que são maldosas? Porque tudo nas cartas de Paulo visa empurrar os crentes contra a lei de Deus. Por isso é que são maldosas, mas muitas vezes são até muito bonitas. Essa insistência em Paulo a colocar todos os assuntos em termos de salvação, como se ele tivesse pela primeira vez inventando e nos mostrando, ou recebido de Deus e nos mostrando alguma coisa que não tenha sido resolvida no Éden. Isso é invenção de Nero, um imperador romano que viveu nas primeiras décadas do primeiro século e que realmente moveu a maior de todas as perseguições contra o cristianismo. E Daniel e Jesus o retratam como abominável da desolação. Só que a abominável da desolação não é exatamente Nero, é a ação de Nero. O que é a abominável da desolação? É um personagem criado por Nero com o rosto do apóstolo Paulo, com o corpo do Império Romano e com o espírito do maligno para se assentar no lugar santo, ou seja, para substituir Jesus Cristo. Eu te pergunto, quem está fazendo isso nesse mundo? Eu vou ler agora o texto que eu tenho. Eu trouxe um texto bastante grande hoje, Romanos 6, de 2 a 7. 6 versículos, é muito versículo. Versículo 2. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma
fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Romanos 6, 2-7. Eu estou fazendo a leitura completa porque o texto, como uma metáfora, não tem nada mais lindo nesse mundo. É uma metáfora. Então eu vou explicar em cima dessa metáfora tudo o que pode ser entendido e é entendido por pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos como uma grande maldade para explicar e justificar a justificação do ser humano em vida. O propósito de Nero em ensinar a justificação em vida, como está em todo o texto de Paulo, é que realmente ele queria transformar os cristãos em criminosos. Então vejamos. Nós os que morremos para o pecado. Comentário meu. Tudo no texto só pode ser entendido como metáfora maldosa, que é a vantagem oferecida ao crente pelo abominável da desolação para que ele se insurja contra a lei de Deus. De acordo com Gênesis 3,15, a morte para o pecado somente ocorre com a morte do corpo físico. Momento em que se dá a justificação do espírito. Aqui termina o meu comentário e eu continuo no texto. Como podemos? Não é uma questão de poder, é uma pena aplicada por Deus, ou seja, como podemos continuar vivendo no pecado? É uma pena aplicada por Deus, não é vivendo no pecado, é lutando no corpo a corpo contra o pecado, que foi uma pena que nos foi aplicada. Não tem para onde fugir. O que nós temos que viver é na lei diante de Deus para que possamos nos arrepender. Só isso. E lutar contra o pecado e, mais uma vez, lutar contra o pecado. Continuar vivendo nele. Agora o meu comentário. O que é o pecado? Se a lei de Deus é a fonte e a força do pecado. Nicodemos afirma que lei, pecado e carne significam a mesma coisa. Eu não estou incentivando ninguém a viver no pecado, mas a se agarrar à lei de Deus para fugir dele, que é inevitável conforme Gênesis 3,15. É inevitável. Por que é inevitável? Porque vem do mito da criação, Gênesis 3,15. O que nós tivemos com a vinda de Jesus Cristo é: o cordeiro foi imolado e todas aquelas pessoas que ficaram aguardando no seio de Abraão, conforme eu já expliquei em tantos vídeos, Jesus foi levar a voz dele até aquelas pessoas e os levou para o céu, conforme registrado em Apocalipse 5, 11 e 12, e que nenhum pregador, teólogo ou escritor cristão ortodoxo jamais fez referência a isso. Não entende, simplesmente não entende nada. Vamos em frente. Olha, não entende nada. Porque o que está na parte não adulterada do livro do Apocalipse, o que está ali é o Cordeiro sentado no trono de Deus e ao redor deles os espíritos dos seres humanos que em vida aprenderam aquilo que Deus os ensinou conforme Jesus ensina. Versículo 3. Ou você não sabe que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Eu vou fazer para você dar uma explicação sobre batismo e Santa Ceia. Batismo e Santa Ceia são dois memoriais. O batismo é um memorial da consciência de arrependimento para andarmos na lei de Deus, que são os 10 mandamentos nos termos do Evangelho de Jesus Cristo. A Santa Ceia é o memorial da nossa Páscoa,
em que o Cordeiro foi imolado para triunfar perante os seres humanos na ressurreição e assentar-se no trono de Deus como Deus, conforme registrado no livro de Apocalipse, na parte não editada pelo abominável da desolação. Agora o versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, que é o batismo memorial do arrependimento para andarmos na lei de Deus. Voltando ao versículo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Comentário meu. Tendo em conta que somente temos os memoriais que eu acabei de definir e a influência do Espírito Santo, a essência de Deus, como nosso conselheiro, que é o Espírito da verdade, que o obtemos se guardarmos os mandamentos de Jesus, que são os 10 mandamentos na forma do Evangelho de Jesus Cristo, e não das cartas do apóstolo Paulo distorcidas por Nero. Gente, eu já defini o abominável da desolação, e agora eu quero definir Jesus Cristo. Por quê? Porque esse texto é muito central. Todos os textos do apóstolo Paulo são centrais num ponto, principalmente nas cartas aos Romanos, 1 e 2 Coríntios e aos Gálatas, na insurgência do abominável da desolação e seus representantes, que são pregadores teólogos e escritores cristãos ortodoxos, contra o príncipe dos príncipes. Eu digo sempre que o credo niceno nos ensinou, ele foi preponderante, ele foi o símbolo da fé cristã durante os primeiros 350 anos da era cristã. Ele nos ensina que Jesus é Deus de Deus, da substância de Deus gerado, não criado, o que significa que o Espírito de Jesus Cristo, por uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, atribuída a um ser humano com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei, tal como está em João 1,17. Quando Jesus foi morto, o Evangelho diz que ele entregou o seu Espírito ao Pai para voltar a ser um com ele. Por isso Jesus está no seio do Pai, indistinguível em relação a ele. É muito importante notar isso, por isso é que se diz que Jesus é Deus. A afirmação que Jesus é Deus vem exatamente desse conceito tão antigo que é o credo niceno. Agora, voltando ao versículo 5. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Meu comentário. Essa é uma rara proposição lógica coerente, desde que a tomemos como metáfora, ainda que maldosa, porque o incômodo veneno da serpente não foi curado, nem poderia ser. Ele foi ampliado ou agravado justamente pelo batismo com base no arrependimento, que nos remete à lei de Deus, que nos santifica. Aí sim, quando nos colocamos diante de Deus na sua lei e arrependidos, aí nós podemos ter muita certeza de que nós vivemos em paz. Eu creio que Paulo tratou adequadamente disso na carta aos Romanos, mas foi distorcido pela abominável da desolação. Quer dizer, o arrependimento sincero e verdadeiro diante de Deus, vivendo segundo o conselheiro nos traz paz. Jesus disse, eu vos deixo a paz, eu vos dou a paz, não vos dou como o mundo dá. Então, isso é importante notar, que a gente está diante da lei de Deus para que, segundo de maneira correta, Paulo fala na carta aos Romanos que o pecado seja ressaltado, quer dizer, que se entenda onde está certo e onde está errado. Agora, você dizer que a lei não convém, apontar desvantagem para a lei só porque ela cumpre com o papel dela de te dizer por onde se deve andar, isso não. Agora, o versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, Jesus. Metáfora maldosa. Para que o corpo do pecado seja destruído. Metáfora maldosa. E não mais sejamos escravos do pecado. Metáfora maldosa. Acabei de explicar. A questão de ser
escravo do pecado, ou a questão de ser crucificado com Cristo, só pode ser uma metáfora. O corpo do pecado ser destruído, só pode ser uma metáfora. Agora, nós não vivemos para ser escravo do pecado. Nós vivemos para ser escravo da lei de Deus, que Paulo afirma ser o fundamento que conduz à morte. Por isso eu digo, é preciso ter cuidado com as cartas de Paulo. Que texto lindo! Uma das metáforas mais lindas de toda a Bíblia. Se envenenada pelo conceito, ou pelos conceitos das cartas de Paulo, pelos conceitos principais, aí a gente tem que desconfiar muito, né? Continuando o 7. Pois quem morreu, metáfora maldosa, já foi justificado do pecado. Quem morreu mesmo. Esse aqui morreu em Cristo, foi justificado. Mas em vida, não. Por favor. Foi justificado do pecado. Metáfora maldosa, porque conduz ao entendimento de que a justificação seja da carne em vida, mediante a fé somente, e não do espírito, após a morte do corpo físico. Então, termino aqui os comentários sobre Romanos 6, 2 a 7. Nós devemos desconfiar das metáforas contidas nas cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, 1 e 2 aos Coríntios e aos Gálatas, porque toda a doutrina contida nas cartas do apóstolo Paulo se resume em ensinar que a lei de Deus é a fonte e a força do pecado, que a lei de Deus é um tutor depravado, que a lei de Deus é fundamento que conduz à morte, que a justificação é da carne em vida mediante a fé somente e não do espírito após a morte, mediante fé e obra. Tiago, Jesus e a Bíblia inteira afirmam isso. E que uma vez livres da lei e justificados, nos tornamos completamente justos, santos e retos, e que a graça assim alcançada é responsável pela salvação. É por isso que eu, na capa dos meus vídeos, eu sempre digo, tire as cartas de Paulo da sua Bíblia. Agora eu costumo convidar para a experiência cristã, porque ela realmente é muito antiga e Jesus afirma que antes de Abraão sou. É aquela experiência que vai mudar a sua vida, com base no Evangelho de Jesus Cristo, na fé. Isso vem à prática. Quer dizer, isso é a prática. A fé é a fé que você tem no Evangelho de Jesus Cristo, ou no Jesus Cristo, que depreende do Evangelho dele, como eu acabei de explicar, de definir. Então, a experiência é essa, que você se coloque diante de Deus para falar somente a verdade a todas as pessoas, em todos os contextos, e que você se coloque diante de Deus em oração, qualquer que seja a situação, e que estenda a sua mão ao seu próximo, tanto quanto você possa, em compaixão. Isso vai trazer sentido para a sua vida. A minha causa é a reconstrução do cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Mas eu não posso fazer isso só. Eu deixo meu e-mail aqui para que você, se quiser, entre em contato comigo para que nós possamos fazer juntos essa obra. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Que Deus o abençoe.